Olá, eu sou o Ney Melo, esse aqui é o Thiago Samion, somos dois galera, biólogos tranquilo. aqui no canal Biologia de Botequim, onde a gente fala sobre biologia de uma maneira Cara, biologia de botequim, descontraída, saúde. tomar uma cerveja, vamos bater um papo sobre biologia. Vamos falar sobre cerveja hoje. Boa ideia, é isso. Vamos falar sobre... Fermentação, né? Vamos falar sobre fermentação. Fabricação de cerveja tem que ter fermentação. Um fungo faz fermentação. Fermentação alcoólica. Então ele produz álcool, é isso que o cervejeiro tá afim quando ele faz cerveja. Cara, um fungo faz fermentação para ele conseguir se manter metabolizando os açúcares que tem na cevada, que é o alimento dele, No caso da cerveja, né, quando a gente está e produzindo. produzindo cerveja no meio do caminho. Qual é o alimento inicial do fungo? Então ele pode usar frutose, ele pode usar glicose, ele pode usar galactose, ele pode usar, enfim... Carboidratos, né? Carboidratos de maneira geral. O que ele faz com essa glicose? Tem que oxidar essa glicose. A primeira sequência de reações químicas é chamada de glicólise. Lise, Quebra da glicose, né? né? Glico-glico. Isso vai acontecer fora da mitocôndria, que é o organela. Isso acontece no citoplasma. Então essa glicose ela vai passar por uma série de reações, vai ser quebrada ao meio, vai se transformar em duas moléculas de piruvato. Só que nesse caminho, a glicose vai ser oxidada e nessa oxidação, elétrons vão ser retirados dela e ela vai produzir, vai transformar a energia química da glicose numa outra forma de energia química, que é a molécula de ATP. Adenosina trifosfato. Com esse ATP ela vive, ela se multiplica, ela faz o que ela tem que fazer. O grande problema é que quando uma molécula é oxidada, ela perde elétrons, esses elétrons têm que ser jogados para algum lugar. Ele não pode simplesmente ser liberado na célula. Pode desaparecer, Não não pode pode ir pro desaparecer. espaço. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo Então, se transforma, tem que ir não pra algum lugar. você não pode sumir com esse elétron. Qual molécula que recebe esses elétrons? Se lembrar lá da aula, uma coenzima chamada de NAD, ela recebe esses elétrons e forma aquele NADH que o professor falou com vocês lá atrás. Cara, o que esse funguinho faz com esse NADH? Ele pega esse piruvato que produziu lá da glicose, ele usa esse NADH para transformar o piruvato numa molécula de etanol que está aqui na cerveja. Que é um resíduo metabólico, na verdade é um resto. É o que está sobrando daquele metabolismo, Sim. né? Aquele resto que é água, CO2 E o etanol. Etanol, no caso da fermentação alcoólica, E é aí, claro. por incrível que pareça, esse etanol, galera, esse etanol é tóxico para o próprio fungo. Sim. Tá? Então ele faz esse processo, ele produz uma substância que é tóxica para ele joga fora. A fermentação demora tanto porque esse processo inicial ele gera pouca energia. Cara, mas aí assim, a gente produziu álcool. Mas será que só a gente gosta de álcool? Só a gente aqui do Biologia de Botequim, humanos, primatas, Homo sapiens sapiens, será que só a gente gosta de álcool? O animal é atraído ou não pelo álcool? E afinal de contas, o animal consome álcool na natureza? Tem álcool ali esperando por ele? Tem uma cervejinha esperando por um morceguinho, por um elefantinho, por um chimpanzé? Não, não tem exatamente a cerveja. Mas o álcool está ali. Por exemplo, posso citar para vocês o néctar. Quando um morcego que é nectívoro, por exemplo, que precisa se alimentar do néctar, sai à noite, dá um passeio e acha néctar numa determinada flor, aquele néctar pode estar fermentado. Sim. E se ele está fermentado, ele fez a fermentação alcoólica, consequentemente o morcego ingere álcool também. Existem alguns animais, inclusive, que conseguem ingerir em uma noite só o equivalente a um chope. A um chope. O equivalente à quantidade de álcool de um chope para dentro do sangue dele. Então o que acontece? Existem animais que encontram aquele álcool, aquela fermentação Sim. ali na natureza. Por exemplo, posso citar um outro. Olha só essa notícia. Alces são encontrados embriagados em cima de árvores. E por que isso pode acontecer? Já foi notícia, por exemplo, na Suécia. O que acontece é que os alces lá na Suécia, em determinada época do ano, podem consumir maçãs de macieiras que já estão fermentadas ali no chão. E aí o que acontece? Eles ingerem uma quantidade absurda de álcool. Ele vai parar em cima de macieiras. Ele fica de embriagado de fato, de tanto álcool que ele consome de maçãs. Parece fake news, Seria um mas bebedor assim, de cidra. É verdade, bebedor de cidra. Seria um né? bebedor de cidra. Você vê como a fermentação está sendo no nosso dia a dia. É claro que a gente Sim. tem dois tipos de fermentação, né, na natureza, dois tipos principais, né? Principais, Que existem outros. Existem outros. O principal que a gente normalmente vê até na escola é o quê? Fermentação lática, e aí aquele ácido lático, aquele que faz o seu músculo doer, quando você vai fazer um exercício na academia, você volta todo dolorido animal pra caramba.
e a fermentação alcoólica, que é essa que, por exemplo, produz a cerveja que você bebe, o vinho que você bebe. Mas a gente tem também outros casos bem curiosos, né? Tem uma lenda, né, dos elefantes. Será que o elefante consegue ingerir tanta marula até ficar bêbado? Existe uma árvorezinha na África chamada marula, e aí o fruto dessa árvore ele é usado para fazer o licor de amarula que a gente conhece. A frutinha da amarula ela é muito doce, e aí quando ela cai no chão ela pode fermentar e tem grande quantidade de álcool, tá? Por conta desse açúcar fermentado. Mas um elefante pesa toneladas e toneladas, então assim, para o bicho comer tanta amarula fermentada, a ponto dele conseguir ter tanto álcool assim no sangue e afetar o sistema nervoso dele, é uma parada absurda, mas é uma lenda de que elefantes ficam bêbados. Alces ficam bêbados, ficam pelo menos embriagados, mas elefante um efeito, não né, fica. de Elefante não letargia, fica. né? Senão o bicho não ia parar em cima de uma árvore. Sim. Já pensou se tivesse um animal que produz álcool? Mas a gente tem um animal que realmente produz álcool. E isso é uma grande sacada evolutiva e genética ainda, que é a carpa. Sim. Que é um peixe que produz álcool e libera através das brânquias. Agora, como é que funciona isso? Você acredita que houve uma duplicação cromossômica ou uma duplicação gênica, mas de qualquer maneira ela tem um grupo de enzimas que consegue transformar aquele piruvato, aquela primeira sequência que gerou piruvato, um ambiente com baixa quantidade de oxigênio, esse piruvato não vai seguir aquele ciclo de Krebs, aquela cadeia respiratória, porque não tem oxigênio. Então o que ela faz? Em vez dela morrer, ela consegue transformar esse piruvato em álcool e continuar quebrando o alimento que ela tem estocado nela mesma. E aí ela consegue ter algumas vantagens nisso. Ela consegue viver em ambientes com baixa quantidade de oxigênio. Ela sobrevive a um inverno rigoroso, onde tem baixa tensão de oxigênio na água. Ela consegue fugir de um predador que não consegue viver nessa quantidade baixa de oxigênio. E ela consegue caçar em locais que outros competidores não conseguem. Então ela ganha uma vantagem na busca por alimento, ela ganha uma vantagem na fuga de predadores, ela ganha na sobrevivência a ambientes mais inóspitos. Então assim, uma série de vantagens. Você acredita que houve uma duplicação gênica, tá? Enfim, de alguma maneira ela teve genes que se duplicaram e ganharam funções novas, e esses genes duplicados podem assumir funções diferentes, porque os originais mantêm o organismo vivo bem adaptado ao que ele já era, né? Ao que ele já tinha de adaptação. Isso é vantajoso porque ela poderia ficar produzindo na fermentação lática, o ácido lático seria tóxico demais para ela, e no entanto ela pode trocar esse tipo de fermentação graças a uma enzima que é a piruvato descarboxilase. Consegue fazer com que a carpa troque esse tipo de fermentação. E aí ela muda o metabolismo dela, ela faz álcool, produz consegue... álcool e solta pelas brânquias. E aí a pergunta é a seguinte, ela faz álcool, a carpa fica bêbada? Não, a carpa não fica bêbada. Por quê? Porque esse álcool, quando passa na corrente sanguínea, ele é eliminado muito rapidamente através das brânquias, e vai para a água, vai se difundir, e ela consegue se manter metabolicamente ativa durante um bom tempo, e ela consegue se manter e ter todas aquelas vantagens que a gente já viu fazendo fermentação. Esse é um conteúdo muito maneiro de citologia, que cai no vestibular, que cai no Enem, que a gente consegue revisar de uma maneira um pouco mais descontraída e consegue fazer uma parada mais papo de botequim mesmo, biologia de botequim. Biologia tá no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, que tá aqui. Genética, tá tudo no nosso dia a dia, na verdade. E o que é legal é a gente pegar tudo isso que a gente aprende na escola, na graduação, etc. e usar isso no nosso dia a dia. Por isso que a gente tá aqui no Biologia de Botequim para ficar conversando com você sobre esses assuntos que são o nosso cotidiano e tem tudo a ver com biologia. Então, para trazer a biologia pro nosso cotidiano, que eu acho que isso que é o principal. A gente relaxar, tomar uma cervejinha, já estamos meio altos e encerramos por aqui. Se inscreva no nosso canal, dê uma força aí. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera, Saúde. abraço. Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro. É a melancia.